Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Quando a jovem faxineira revelou envergonhada algo que nunca tinha vivido, o milionário apenas sorriu. Não de deboche, mas de uma ternura que mudaria tudo entre eles. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Clara acordou às 4:30 da madrugada, como sempre. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo havia se acostumado com aquela rotina há anos. Sentou na beirada da cama estreita. Esfregou os olhos e olhou pela janela pequena do quarto. Lá fora, São Paulo ainda dormia sob um manto de neblina fria que cobria as casas apertadas do Capão Redondo. A avó Joana respirava pausadamente no quarto ao lado, um som que Clara havia aprendido a escutar como música. Desde que os medicamentos para o coração haviam entrado na rotina da velha senhora, aquele ritmo constante da respiração noturna era o que dava paz a Clara antes de sair para mais um dia de trabalho. Significava que a avó estava bem, que tinha aguentado mais uma noite, que Clara ainda tinha uma razão para acordar todos os dias antes do sol nascer. Vestiu o uniforme azul marinho, que lavava religiosamente todas as noites, amarrou os cabelos castanhos num coque simples e foi até a cozinha pequena. Preparou um café fraco, o pó tinha que durar a semana toda, e comeu 2 fatias de pão com margarina. Deixou o café pronto para a avó, junto com os remédios organizados numa pequena vasilha de plástico. "Vou voltar às 6, vó", murmurou baixinho perto da porta do quarto, mesmo sabendo que Joana ainda dormia. Era um ritual, uma promessa diária que Clara fazia para si mesma e para a mulher que a tinha criado, depois que seus pais morreram num acidente de ônibus quando ela tinha apenas 12 anos. A rua estava vazia quando Clara saiu de casa. Colocou os fones de ouvido, um presente de aniversário que a avó havia conseguido comprar no ano anterior, e começou a caminhada de 40 minutos até o ponto de ônibus. A música que tocava era sempre a mesma playlist baixada de um site gratuito, sertanejo romântico, que fazia companhia nas madrugadas solitárias e a ajudava a sonhar com uma vida diferente, pelo menos durante o trajeto. O ônibus chegou lotado, como sempre. Clara se espremeu entre trabalhadores que compartilhavam da mesma rotina. Gente simples indo limpar, cozinhar, cuidar das casas e escritórios de uma São Paulo que acordaria 2 horas depois, já com tudo pronto e organizado. Ela olhava pela janela embaçada e pensava sobre o que faria se tivesse estudado. Talvez fosse enfermeira. Sempre gostou de cuidar de gente. Ou talvez professora de crianças pequenas. Tinha jeito com criança, a dona Lourdes da esquina sempre dizia, mas esses eram pensamentos para o trajeto de ônibus. Quando chegava ao trabalho, Clara se transformava na funcionária eficiente e invisível que todos esperavam que ela fosse. O edifício Copacabana era um dos prédios comerciais mais elegantes da região da Paulista. 22 andares de vidro espelhado, lobby de mármore e plantas enormes que Clara sempre admirava quando chegava para seu turno. Trabalhava para a empresa de limpeza Brilho Total havia 3 anos, sempre nos mesmos horários, sempre na mesma rota. Andares 15 ao 22 que abrigavam escritórios de advocacia, consultorias e empresas de tecnologia. Clara gostava do seu trabalho, mesmo que ninguém entendesse como isso era possível. Havia algo quase meditativo na rotina de limpar, organizar, deixar tudo impecável. E, principalmente, gostava de trabalhar sozinha. Não precisava conversar com ninguém, não precisava explicar por que não tinha faculdade ou por que morava no Capão Redondo. Simplesmente limpava, ouvia música baixinho nos fones e pensava na vida. Foi numa dessas manhãs de terça-feira que sua rotina encontrou uma interferência inesperada. Clara estava limpando o espelho do elevador do 19º andar quando as portas se abriram. Normalmente, naquele horário, 7:30 da manhã, os escritórios ainda estavam vazios. Por isso, ela se assustou quando viu um homem parado ali, claramente esperando para usar o elevador. "Com licença", disse ele, com uma voz grave e educada. Clara rapidamente saiu do elevador, segurando o balde e os panos de limpeza,
murmurando um desculpa, quase inaudível. Não olhou para o rosto dele. Havia aprendido que invisibilidade era a melhor estratégia para não criar problemas. Mas quando o elevador fechou, ela percebeu que tinha esquecido o borrifador lá dentro. Rafael Mendoza subiu até o 22º andar pensando na moça do elevador. Não era a primeira vez que a via. Na verdade, há algumas semanas, havia notado sua presença discreta pelos corredores, sempre focada no trabalho, sempre com um cuidado quase artístico na forma como limpava cada superfície. Havia algo na postura dela, na maneira como tratava até mesmo o trabalho mais simples com tanto zelo, que chamava sua atenção. Rafael era sócio fundador da Mendoza em Associados, uma das consultorias de gestão mais respeitadas de São Paulo. Aos 35 anos, tinha construído uma carreira sólida, ajudando empresas a otimizar processos e aumentar lucros. Sua rotina era intensa: reuniões, viagens, jantares de negócios e uma agenda que não parava nunca. Mas, ultimamente, sentia um vazio estranho em meio a toda aquela correria. Talvez fosse a separação do ano anterior. O casamento com Fernanda havia durado 4 anos e terminado de forma civilizada, mas fria. Ela queria filhos, ele queria crescimento profissional. Ela queria jantares em casa, ele tinha jantares de negócios. No final se tornaram 2 estranhos educados, dividindo o mesmo apartamento, até que resolveram dividir também a separação de bens. Agora, morando sozinho num apartamento de 200 metros quadrados em Higienópolis, Rafael havia descoberto um tipo de solidão que todo o sucesso profissional do mundo não conseguia preencher. Era exatamente por isso que chegava cedo ao escritório, para fugir do silêncio de casa. Quando o elevador parou no 22º andar, ele viu o borrifador no chão e sorriu. A moça da limpeza havia esquecido. Pegou o frasco e desceu de volta ao 19º andar. Clara estava concentrada limpando os vidros da recepção de um escritório de advocacia quando ouviu alguém pigarrear atrás dela. Virou-se e viu o mesmo homem do elevador, agora segurando seu borrifador. "Acho que isso é seu", disse ele, estendendo o frasco. Clara sentiu o rosto esquentar. "Obrigada, senhor. Desculpa pelo transtorno." "Transtorno nenhum", Rafael respondeu. E ficou ali parado por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Clara pegou o borrifador e voltou para o trabalho, mas podia sentir que ele ainda estava ali, observando. Ficou nervosa. Será que tinha feito algo errado? Será que tinha limpado mal alguma coisa? Será que ele ia reclamar para a supervisora? "Você trabalha aqui há muito tempo?", perguntou Rafael de repente. Clara parou de limpar e olhou para ele confusa. Ninguém nunca perguntava nada para ela. 3 anos, senhor." "Rafael", ele corrigiu estendendo a mão. "Rafael Mendoza." Clara olhou para a própria mão, ainda com a luva, de borracha suja de produto de limpeza, e hesitou. Rafael riu baixinho, tirou uma das luvas da mão dela e cumprimentou mesmo assim. "Clara", disse ela, com a voz quase sumindo. "Prazer, Clara." Foi um momento estranho. Clara não sabia como reagir àquela quebra de protocolo, e Rafael não sabia por que havia se sentido compelido a conhecer o nome daquela moça tímida que cuidava dos andares do prédio como se fossem a própria casa. "Bom trabalho", ele disse, antes de voltar para o elevador. Clara ficou parada ali com o coração batendo mais rápido do que deveria, olhando o homem desaparecer atrás das portas prateadas do elevador. Rafael Mendoza. Tinha um nome, e havia cumprimentado ela, e disse que ela fazia um bom trabalho. Durante o resto do dia, Clara não conseguiu tirar aquela interação da cabeça. Não estava acostumada a ser vista, muito menos cumprimentada por homens de terno que claramente pertenciam a um mundo completamente diferente do seu. Começou a reparar nos detalhes. O terno bem cortado, o relógio que parecia caro, a forma educada como ele havia falado com ela, sem demonstrar pressa ou impaciência. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Rafael começou a chegar mais cedo ao escritório e invariavelmente cruzava com Clara nos corredores ou no elevador. As conversas eram curtas, mas sempre educadas. Ele perguntava como estava o dia dela,
Comentava sobre o tempo, às vezes elogiava como ela havia deixado o lobby organizado. Clara começou a esperar por esses momentos. Arrumava o cabelo antes de sair de casa, tomava mais cuidado com o uniforme, até comprou um batom barato para dar uma cor ao rosto. Não que estivesse se iludindo, sabia muito bem que era apenas educação da parte dele. Mas era uma das poucas coisas boas da sua rotina, esses poucos minutos de conversa com alguém que a tratava como gente. Uma quinta-feira, Rafael apareceu com 2 cafés nas mãos. Pensei que você pudesse querer um, disse, oferecendo um dos copos para Clara. Clara ficou sem saber o que fazer. Eu não posso, Sr. Rafael, estou trabalhando. São 7 da manhã, os escritórios nem abriram ainda, ele respondeu. E é só um café. Clara aceitou o copo, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. O café estava quente e tinha um gosto muito melhor que o café aguado que ela fazia em casa. Como está sua família? Perguntou Rafael enquanto eles bebiam o café em pé no corredor vazio. Só tenho minha avó, respondeu Clara. Ela está bem. E vocês moram aonde? Capão Redondo. Rafael assentiu como se já soubesse. Na verdade, ele havia passado a semana pesquisando sobre Clara. Não de forma invasiva, apenas perguntando discretamente para o porteiro, para a supervisora da empresa de limpeza. Queria entender quem era aquela moça que tinha despertado sua curiosidade de forma tão inesperada. E você sonha em fazer o que da vida? Perguntou ele. A pergunta pegou Clara de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado sobre os sonhos. Dela. Não sei, acho que talvez ser enfermeira. Gosto de cuidar de gente. Por que não faz um curso? Clara riu, mas sem humor. Com que dinheiro, Sr. Rafael? Mal consigo pagar os remédios da minha avó. Foi nesse momento que Rafael entendeu o que estava acontecendo com ele. Não era apenas curiosidade ou simpatia, era algo mais profundo. Aquela moça, com sua honestidade desconcertante e sua dignidade silenciosa, estava mexendo com algo dentro dele que havia muito tempo estava adormecido. Nos dias seguintes, as conversas se aprofundaram. Clara contou sobre a morte dos pais, sobre como a avó havia trabalhado como doméstica a vida inteira para criá-la, sobre os planos que teve que abandonar quando Joana começou a ficar doente. Rafael falou sobre a pressão do trabalho, sobre a separação, sobre como às vezes sentia que estava vivendo a vida de outra pessoa. Era uma amizade estranha, construída em encontros de 15 minutos no corredor de um prédio comercial. Mas para ambos, aqueles poucos minutos haviam se tornado a melhor parte do dia. Uma manhã, Clara chegou ao trabalho com os olhos vermelhos. Rafael notou imediatamente. O que aconteceu? Perguntou ele. Clara hesitou, mas a preocupação sincera no olhar dele a fez falar. Minha avó passou mal ontem à noite. Levei ela no hospital, mas não conseguimos ser atendidos. Disseram que era só crise de pressão, mas eu tô com medo. Rafael sentiu algo apertar no peito. Ela está bem agora? Tá em casa, mas os remédios estão muito caros e o plano de saúde da empresa onde eu trabalho não cobre ela. Naquele momento, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais fingir que aquela era apenas uma amizade casual. Não podia mais ignorar o que estava sentindo por aquela mulher que enfrentava a vida com tanta coragem e tanta dignidade. Clara, disse ele, preciso conversar com você. Você pode almoçar comigo hoje? Clara olhou para ele com surpresa. Senhor Rafael, eu... Por favor, ele insistiu. É importante. Clara concordou, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que algo estava prestes a mudar na sua vida de uma forma que ela ainda não conseguia compreender. Quando se separaram naquela manhã, ambos carregavam a sensação de que aquela conversa do almoço seria um divisor de águas. Rafael porque havia decidido fazer uma proposta que poderia parecer maluca, mas que fazia todo sentido para ele. Clara, porque pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém verdadeiramente se importava com ela e com sua história. O que nenhum dos dois imaginava era que aquele almoço seria apenas o começo de uma transformação
que testaria todos os limites do que eles acreditavam ser possível entre duas pessoas de mundos tão diferentes. E que o sentimento que estava nascendo entre eles seria forte o suficiente para enfrentar todos os julgamentos, preconceitos e obstáculos que a vida ainda colocaria no caminho deles. O restaurante que Rafael escolheu ficava na Vila Madalena, num desses lugares pequenos e aconchegantes que Clara só conhecia de passar na frente. Quando ele sugeriu que se encontrassem lá às 2 da tarde, ela disse que não podia sair do trabalho no meio do expediente. Rafael, então, fez algo que a deixou ainda mais confusa. Ligou para a empresa de limpeza e pediu para falar com a supervisora, explicando que precisava de Clara para uma reunião de trabalho. Clara passou a manhã toda nervosa, sem entender o que estava acontecendo. Nunca havia almoçado num restaurante de verdade, muito menos acompanhada de um homem como Rafael. Trocou o uniforme por uma blusa branca simples e a calça jeans mais nova que tinha, penteou o cabelo solto pela primeira vez em meses e aplicou o batom com mãos trêmulas. Quando chegou ao restaurante, Rafael já estava esperando numa mesa no fundo, longe das janelas. Ele havia trocado o terno por uma camisa social azul clara e parecia mais jovem, mais relaxado. Levantou-se quando a viu chegando e puxou a cadeira para ela se sentar. "Obrigada por ter falado com minha supervisora", disse Clara assim que se sentou. "Mas não entendo por quê." "Calma", Rafael interrompeu com um sorriso. "Primeiro vamos comer alguma coisa. Você gosta de massas?" A comida chegou e Clara comeu devagar, prestando atenção em cada garfada. Tudo tinha um gosto diferente, mais refinado do que estava acostumada. Rafael conversava sobre coisas banais, o movimento da cidade, as obras na Paulista, o tempo que estava esquentando, como se quisesse deixá-la à vontade antes de entrar no assunto principal. Quando terminaram de comer, ele ficou sério e se inclinou para a frente na mesa. "Clara, quero te fazer uma proposta e quero que você pense bem antes de responder." Clara sentiu o estômago revirar. "Que tipo de proposta? Você disse que sua avó precisa de cuidados, médicos melhores e que você sonha em estudar." Ele começou. "E eu moro sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só. Preciso de alguém para cuidar da casa, alguém de confiança." Clara franziu a testa. "O senhor está oferecendo trabalho de doméstica?" "Estou oferecendo uma oportunidade", Rafael corrigiu. "A casa tem uma edícula nos fundos, que está vazia há anos. Você e sua avó poderiam morar lá. O salário seria o dobro do que você ganha agora, com carteira assinada, plano de saúde para vocês duas e, se quiser, eu posso pagar um curso técnico para você." Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia acabado de ouvir. Era bom demais para ser verdade. "Por quê?" perguntou ela finalmente. "Por que faria isso por mim?" Rafael hesitou. Como explicar que havia algo nela que mexia com ele de um jeito que não conseguia entender? Como dizer que nos últimos 2 meses, aqueles poucos minutos de conversa matinal haviam se tornado a melhor parte do seu dia? Como admitir que estava se apaixonando por uma mulher que mal conhecia, mas que o fazia se sentir mais vivo do que havia se sentido em anos? "Porque você merece uma chance", disse ele simplesmente. "E porque sei que posso confiar em você." Clara balançou a cabeça. "Isso não faz sentido. Pessoas como o senhor não fazem isso por pessoas como eu, sem querer alguma coisa em troca." "Que tipo de coisa você acha que eu quero?" perguntou Rafael, e havia uma seriedade no tom que fez Clara olhar diretamente nos olhos dele pela primeira vez. "Não sei", ela respondeu baixinho. "Mas nada na vida é de graça." Rafael respirou fundo. "Clara, não vou mentir para você. Gosto da sua companhia. Gosto de conversar com você. Você me faz rir, me faz pensar em coisas que há muito tempo esqueci. Mas isso não tem nada a ver com a proposta. Se você aceitar, vai ser funcionária da minha casa. Com direitos, com respeito, com privacidade. Nada além disso." Clara ficou mexendo no guardanapo, dividida entre a vontade de aceitar e o medo de estar cometendo o maior erro da sua vida. "Preciso conversar com minha avó." "Claro", Rafael concordou. "Leva o tempo que precisar. Mas, Clara,
A proposta é séria, e o plano de saúde cobriria imediatamente qualquer tratamento que sua avó precisasse. Naquela noite, Clara contou tudo para a avó Joana. A velha senhora ouviu em silêncio, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente observando a expressão da neta enquanto ela falava sobre Rafael. "Você gosta dele", disse Joana quando Clara terminou de contar. "Vó..." "Não é pergunta, menina. Eu tô vendo no seu olho. A questão é, você confia nele?" Clara pensou na forma como Rafael falava com ela, como a olhava, como havia se preocupado com a situação da avó. "Acho que sim." "Então, a gente aceita", decidiu Joana. "Não por causa do dinheiro ou da casa. A gente aceita porque há muito tempo você não brilha desse jeito quando fala de alguém." 3 semanas depois, Clara e Joana se mudaram para a edícula da casa de Rafael, no Alto de Pinheiros. A casa principal era mesmo grande demais para uma pessoa só. 3 quartos, escritório, sala de estar, sala de jantar, cozinha americana e uma área gourmet que dava para o jardim. A edícula tinha 2 quartos, banheiro, sala pequena e cozinha. Era simples, mas limpa e arejada, com móveis novos que Rafael havia mandado colocar. Nos primeiros dias, Clara mal via Rafael. Ele saía cedo e voltava tarde, deixando bilhetes com instruções sobre limpeza e organização. Clara cuidava da casa como se fosse sua, prestando atenção em cada detalhe, tentando entender os hábitos dele através dos objetos pessoais espalhados pela casa. Descobriu que ele lia muito. Havia livros empilhados em todos os cômodos, que gostava de cozinhar, mas raramente tinha tempo. A cozinha era bem equipada, mas os temperos estavam vencidos, que tinha poucos amigos íntimos, o telefone raramente tocava, e quando tocava era sempre sobre trabalho, que era organizado mas não obsessivo, que preferia cores neutras, que tinha uma coleção de vinis antigos que nunca ouvia. A avó Joana se adaptou rapidamente. O plano de saúde que Rafael havia providenciado permitiu que ela fizesse exames que estava adiando há anos e descobrisse que precisava de uma pequena cirurgia no coração. Nada grave, mas que fazia toda a diferença na qualidade de vida dela. Em 2 semanas, Joana estava mais disposta e animada do que Clara se lembrava de ter visto em anos. Foi numa quinta-feira à noite que Rafael chegou mais cedo e encontrou Clara na cozinha, preparando o jantar dele como sempre fazia. Ela havia descoberto que ele gostava de comida simples, mas bem temperada, e havia se dedicado a aprender receitas novas na internet da biblioteca do bairro. "Cheira bem", disse ele, largando a pasta na bancada. "Fiz um peixe grelhado com legumes", respondeu Clara sem olhar para ele. Ainda se sentia estranha quando ele chegava. A intimidade das conversas matinais no prédio havia se perdido na formalidade da relação patrão-funcionária. "Clara", disse Rafael depois de um momento, "você pode parar de me chamar de Senhor Rafael?" Ela olhou para ele surpresa. "Como assim?" "É só Rafael e você não precisa se esconder de mim quando eu chego em casa. Esta é sua casa também agora." "Eu não me escondo", Clara protestou. "Não? Então por que sempre que eu chego você arruma uma desculpa para ir para a edícula?" Clara não soube o que responder, porque ele estava certo. Desde que se mudara, sentia-se desconfortável com a proximidade. Era mais fácil manter distância, lembrar que aquilo era trabalho, que eles vinham de mundos diferentes. "Senta aqui comigo", pediu Rafael, indicando a bancada da cozinha. "Vamos jantar juntos." "Eu já comi", mentiu Clara. Não, não comeu. Sua avó me contou que você tem mania de mentir que já comeu quando está nervosa." Clara ficou vermelha. "Minha avó falou isso." Rafael sorriu. "Sua avó é uma senhora muito interessante. Contou muitas histórias suas." Durante o jantar, Rafael contou sobre o dia dele e perguntou sobre o dia de Clara. Foi estranho no começo, mas aos poucos a conversa fluiu como costumava fluir no prédio. Clara descobriu que Rafael havia crescido numa família de classe média baixa em Santo André, que havia estudado com bolsa e construído tudo o que tinha com muito trabalho, que não era o playboy riquinho que ela havia imaginado. "Por que se separou?" perguntou Clara de repente.
e se arrependeu imediatamente. Desculpa, não é da minha conta. Não tem problema, Rafael respondeu. Fernanda queria uma coisa e eu queria outra. No final, a gente descobriu que nem se conhecia direito. Que tipo de coisa ela queria? Família, filhos, uma vida mais simples. Rafael fez uma pausa. Coisas que eu achava que não eram importantes na época. E agora? Agora acho que ela estava certa. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados que nenhum dos dois se atreveu a verbalizar. A partir daquela noite, os jantares juntos se tornaram rotina. Clara descobriu que Rafael era engraçado quando relaxava, que sabia contar histórias, que se interessava genuinamente pelo que ela pensava sobre tudo. Rafael descobriu que Clara era mais inteligente do que imaginava, que tinha opiniões fortes sobre política e economia, que sonhava não só em ser enfermeira, mas em abrir uma clínica popular no Capão Redondo um dia. Os fins de semana eram os melhores momentos. Rafael trabalhava menos e passava mais tempo em casa. Ensinou Clara a mexer no som e descobriu que ela tinha um gosto musical eclético. Ela ensinou ele a fazer brigadeiro de colher e descobriu que ele tinha mãos habilidosas para a cozinha. A avó Joana sempre arranjava uma desculpa para ficar na edícula, deixando os dois sozinhos na casa principal. Foi num sábado à noite, depois de assistirem a um filme juntos no sofá da sala, que a tensão que vinha crescendo entre eles finalmente veio à tona. Clara, disse Rafael quando os créditos começaram a subir na tela. Oi, ela respondeu virando-se para olhá-lo. Eles estavam sentados nas pontas opostas do sofá, mas não parecia haver distância suficiente. Rafael havia tirado o sapato e dobrado as pernas. Clara estava com os pés debaixo do corpo abraçando uma almofada. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Clara assentiu. Você já namorou sério? Alguma vez? Clara sentiu o rosto esquentar. Por que quer saber? Curiosidade. Não, ela respondeu baixinho. Nunca tive tempo para essas coisas. Tempo ou oportunidade? Clara sorriu tristemente. As duas coisas. Rafael se moveu no sofá, ficando um pouco mais perto. E você queria ter tido? Todo mundo quer, não é? Clara respondeu, evitando olhar diretamente para ele. Mas não é para qualquer um. Por que você acha isso? Porque... Clara hesitou, depois decidiu ser honesta. Porque homens como você não se interessam por mulheres como eu para valer. E homens do meu mundo. Bem, eles querem outras coisas. Que tipo de outras coisas? Mulheres que não questionem nada, que aceitem qualquer coisa, que não tenham ambições próprias. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando o que ela havia dito. E se eu te dissesse que existe homem interessado em você para valer? Clara finalmente olhou para ele. Eu diria que você está sendo gentil. E se eu te dissesse que não estou sendo gentil, que estou sendo sincero? O coração de Clara começou a bater mais rápido. Rafael. Clara, desde o primeiro dia que te vi no elevador, você não saiu da minha cabeça. Rafael disse se aproximando. Mas... No começo pensei que era só simpatia, mas não é. É muito mais que isso. Não pode ser, Clara sussurrou. Somos muito diferentes. Somos, concordou Rafael. E daí? E daí que isso não vai dar certo? Você vai se cansar de mim, ou alguém vai te convencer de que eu não presto, ou... Rafael interrompeu as inseguranças de Clara colocando a mão no rosto dela. Ou nada. Clara, você é a mulher mais corajosa, mais íntegra, mais incrível que eu já conheci. E eu estou apaixonado por você. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, eu nunca... Nunca o quê? Nunca fui beijada. Ela confessou baixando o olhar. Nunca passei por isso, não sei como. Rafael sorriu com ternura infinita. Então é hora de mudar isso, não acha? Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Mas Clara não se afastou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se todo o mundo parasse. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de uma delicadeza que fez Clara entender, pela primeira vez na vida, por que as pessoas faziam tanto escândalo por causa de um simples beijo. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Como se sente? Assustada, Clara admitiu. E feliz,
e confusa. Rafael riu baixinho. É exatamente assim que deveria se sentir. Passaram o resto da noite conversando, trocando beijos tímidos e descobrindo um ao outro de um jeito completamente novo. Quando Clara voltou para a edícula, já era quase meia-noite, e ela se sentia como se tivesse descoberto uma nova versão de si mesma. A avó Joana estava acordada, tomando chá na pequena sala. E então, perguntou a velha senhora com um sorriso maroto. Vó, Clara reclamou, mas estava sorrindo. Esse menino é sério, Clara. Eu vejo no jeito que ele olha para você, no jeito que ele trata você. E mais importante, eu vejo como você fica quando está perto dele. Estou com medo, confessou Clara. Medo de quê? De estar sonhando alto demais, de machucar a gente, de não ser suficiente para ele. Joana se levantou e abraçou a neta. Minha filha, você sempre foi suficiente. O problema é que nunca ninguém teve olho para ver. Esse Rafael tem. Agora você precisa ter coragem de acreditar nisso. Na semana seguinte, tudo mudou entre Rafael e Clara. Eles não escondiam mais a atração, não fingiam mais que aquilo. Era apenas uma relação de trabalho. Rafael chegava em casa ansioso para vê-la. Clara caprichava ainda mais no jantar, escolhia a roupa com cuidado, se permitia sonhar com possibilidades que antes pareciam impossíveis. Mas foi também naquela semana que os primeiros obstáculos apareceram. Fernanda, a ex-esposa de Rafael, apareceu na casa numa quinta-feira à tarde. Clara estava organizando o escritório quando tocaram a campainha. Abriu a porta e se deparou com uma mulher loira, elegante, com roupas caras e um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser a nova funcionária, disse Fernanda, passando por Clara, como se ela fosse invisível. Onde está o Rafael? Ele está no trabalho, respondeu Clara, fechando a porta e tentando manter a compostura. Claro que está, Fernanda suspirou dramaticamente. Esse homem só pensa em trabalhar. Você pode avisar que eu estou aqui? Preciso pegar algumas coisas que esqueci. Clara ficou sem saber o que fazer. Rafael nunca havia mencionado que Fernanda ainda tinha coisas na casa. Ligou para ele, que pareceu surpreso e um pouco irritado com a visita inesperada. Diga que eu chego em 1 hora, instruiu Rafael. E Clara, não deixa ela te intimidar, está bem? Mas Fernanda não precisou de muito tempo para deixar clara sua opinião sobre a situação. Enquanto esperava Rafael chegar, ficou fazendo comentários aparentemente inocentes sobre como a casa estava diferente, como algumas coisas estavam fora do lugar, como Rafael sempre teve um coração muito mole com gente necessitada. Ele já fez isso antes, sabe? Disse Fernanda enquanto Clara servia café. Sempre ajudando alguém. Uma ex-secretária, um porteiro, um motorista. Rafael tem essa mania de querer salvar todo mundo. Clara sentia cada palavra como uma punhalada, mas manteve o rosto neutro. O senhor Rafael é muito gentil mesmo. Gentil, repetiu Fernanda com um sorriso que era quase cruel. É uma palavra interessante para definir meu ex-marido. Eu diria que ele é carente, desde pequeno. Sempre precisou se sentir necessário por alguém. Quando Rafael chegou, a tensão na casa era palpável. Ele cumprimentou Fernanda de forma educada, mas fria, pegou as coisas que ela havia vindo buscar e a acompanhou até a porta. Clara ficou na cozinha, fingindo estar ocupada, mas ouvindo cada palavra da conversa. Ela é bonitinha, comentou Fernanda antes de ir embora. Meio novinha para você, não acha? E essa diferença toda... Bem, você sabe como é difícil quando os mundos são muito diferentes. Depois que Fernanda foi embora, Rafael procurou Clara na cozinha. Ela estava lavando louça com mais força do que necessário, claramente abalada. Clara, o que ela disse para você? Nada demais, Clara mentiu, sem olhar para ele. Clara, olha para mim. Quando ela finalmente olhou, Rafael viu lágrimas nos olhos dela. Ela disse que você tem mania de salvar pessoas, que já fez isso antes. Rafael suspirou. E você acredita? Não sei, Clara respondeu honestamente. Talvez. Faz sentido. Clara, escuta bem o que eu vou te falar, Rafael disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu não estou tentando.
Te salvar. Estou apaixonado por você. Por quem você é, por como você me faz sentir, por como vejo o mundo quando estou com você. Fernanda está tentando plantar dúvidas na sua cabeça porque não consegue aceitar que eu seja feliz sem ela. Mas e se ela estiver certa? Insistiu Clara. E se você só está confundindo gratidão com amor? E se... Rafael a interrompeu com um beijo. E se nada? Clara, eu sei o que sinto por você. A questão é, você sabe o que sente por mim? Clara olhou para ele, para aquele homem que havia mudado completamente, sua vida em questão de meses, e decidiu ser honesta consigo mesma. Eu te amo, disse ela, e isso me apavora. Por quê? Porque tenho medo de perder você. Você não vai perder, Rafael prometeu, beijando-a novamente. Não, se eu puder evitar. Mas mesmo enquanto se beijavam, ambos sabiam que a visita de Fernanda havia sido apenas o primeiro de muitos obstáculos que ainda teriam que enfrentar. E que o amor, por mais verdadeiro que fosse, nem sempre era suficiente para vencer todos os preconceitos e diferenças que o mundo insistia em colocar entre duas pessoas. As semanas que se seguiram após a visita de Fernanda foram uma montanha-russa emocional para Clara e Rafael. Por um lado, eles haviam finalmente admitido seus sentimentos um para o outro, o que trouxe uma intimidade nova e assustadora. Por outro lado, as palavras venenosas da ex-esposa haviam plantado uma semente de dúvida na mente de Clara, que ela não conseguia ignorar completamente. Rafael percebeu a mudança sutil no comportamento dela. Clara continuava carinhosa e atenciosa, mas havia momentos em que ele a pegava observando-o com uma expressão pensativa, quase analítica, como se estivesse tentando decifrar suas verdadeiras motivações. Quando ele perguntava o que estava pensando, ela sempre desconversava ou mudava de assunto. Foi numa sexta-feira à noite que as coisas chegaram a um ponto de inflexão. Rafael havia chegado em casa mais cedo e encontrado Clara no jardim, cuidando das plantas que ela havia começado a cultivar em pequenos vasos. Ela usava uma saia longa e uma blusa branca simples, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. O sol da tarde criava reflexos dourados nos fios castanhos, e Rafael ficou ali por um momento apenas observando-a, sentindo aquele aperto familiar no peito. Preciso te contar uma coisa, disse ele, se aproximando. Clara levantou os olhos imediatamente alerta. Havia aprendido a ler as expressões de Rafael e algo no tom de voz dele a deixou preocupada. Meu sócio, o Eduardo, soube sobre nós, Rafael continuou. Não sei como, mas soube, e não está nada feliz. Clara sentiu o estômago revirar. O que ele disse? Que estou misturando vida pessoal com profissional de forma perigosa, que isso pode afetar minha imagem no mercado, que clientes conservadores podem se incomodar com... Rafael hesitou. Com o quê? Insistiu Clara, já sabendo a resposta. Com o fato de eu estar namorando minha funcionária, disse Rafael, usando aspas, no ar. Eduardo usou palavras bem menos educadas que essas. Clara pôs os vasos de lado e limpou as mãos na saia. E o que você respondeu? Que minha vida pessoal não é problema dele, e que se ele tem algum problema com você, pode procurar outro sócio. Rafael, Clara exclamou, você não pode arriscar sua empresa por minha causa. Posso sim, Rafael respondeu com firmeza. E vou. Clara balançou a cabeça. Não, isso é exatamente o que eu estava temendo. Você está disposto a sacrificar tudo por mim, e isso não é normal. Isso não é amor, Rafael. É o quê? Perguntou ele, se aproximando mais. É você tentando me salvar, como a Fernanda disse. Clara concluiu, com lágrimas nos olhos. E no processo você está se destruindo. Rafael segurou os braços dela. Clara, escuta. O que sinto por você não tem nada a ver com querer te salvar. E se Eduardo não consegue aceitar que eu escolhi estar com a mulher que amo, então ele que se dane. Mas você construiu essa empresa sozinho, Clara protestou. É sua vida toda. Não, Rafael corrigiu. Era minha vida toda. Agora minha vida toda é você. Clara se soltou dele e começou a andar de um lado para o outro no jardim. Isso não está certo, Rafael. Não pode ser assim. Um relacionamento não pode custar tudo para uma pessoa.
Não está custando tudo. Está me dando tudo. Você não entende, Clara disse, parando na frente dele. Se eu aceitar que você abra mão de tudo por mim, vou me sentir culpada para sempre. E se algum dia isso não der certo entre a gente, você vai me odiar por ter perdido tudo. Isso não vai acontecer, Rafael tentou convencê-la. Você não pode garantir isso, Clara replicou. Ninguém pode. A discussão foi interrompida pela chegada da avó Joana, que havia saído para uma consulta médica. Ela percebeu imediatamente a tensão entre os dois e lançou um olhar interrogativo para a neta. Vou preparar o jantar, disse Clara rapidamente, passando direto pelos dois em direção à casa. Rafael ficou no jardim com Joana, que se sentou no banco de madeira que ele havia mandado instalar especialmente para ela. Problemas no paraíso? Perguntou a velha senhora. Sua neta é teimosa, Rafael respondeu, sentando ao lado dela. É uma qualidade da família, Joana sorriu. O que aconteceu? Rafael contou sobre a conversa com Eduardo e a reação de Clara. Joana ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Ela está com medo, disse Joana quando ele terminou. Medo de quê? De ser a razão da sua ruína. Clara passou a vida toda cuidando de todo mundo, se sacrificando pelos outros. A ideia de que alguém se sacrifique por ela, isso a apavora. Mas eu não estou me sacrificando, Rafael protestou. Para você não, mas para ela sim. Rafael, minha neta nunca se sentiu merecedora de amor incondicional. Os pais dela morreram quando ela era criança. Eu sempre amei ela, mas foi um amor feito de sacrifício, de trabalho duro, de abrirmos mão de coisas. Ela nunca teve um amor que não custasse algo para alguém. Rafael ficou pensativo. Como eu faço ela entender que isso é diferente? Não faz, Joana respondeu. Você mostra, todo dia, com paciência, e principalmente, você não abre mão de tudo por ela. Você luta pelo que vocês dois construíram juntos. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Em vez de confrontar Eduardo ou brigar com ele, resolveu propor uma alternação na estrutura da empresa. Se Eduardo estava preocupado com a imagem da consultoria, então Rafael abriria uma segunda empresa, focada em projetos sociais e consultorias para ONGs. Assim poderia manter a parceria com Eduardo na empresa original e ter liberdade total na nova empreitada. Quando contou o plano para Clara no dia seguinte, ela ficou surpresa. Você pensou nisso sozinho? Com uma pequena ajuda da sua avó, Rafael admitiu. Ela me fez entender que você tem medo de ser culpada pela minha ruína. Então vou provar que você não é minha ruína. Você é minha inspiração. Clara o olhou com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. Rafael, deixa eu terminar, ele interrompeu. Sempre quis fazer algo com mais propósito, mas nunca tive coragem. Você me deu essa coragem. A empresa nova vai trabalhar com projetos que fazem diferença real na vida das pessoas. E quem sabe, quando você terminar o curso de enfermagem, a gente possa trabalhar juntos. Curso de enfermagem? Rafael sorriu. Me inscrevi para você no curso técnico da Escola Santa Casa. Começa mês que vem. Se você quiser, claro. Clara ficou sem palavras por um momento. Depois, para surpresa de Rafael, começou a chorar. Por que está chorando? Ele perguntou preocupado. Porque ninguém nunca fez nada assim por mim, Clara soluçou. Ninguém nunca acreditou nos meus sonhos. Desse jeito. Rafael a puxou para um abraço. Então está na hora de alguém acreditar. O curso de enfermagem mudou completamente a rotina de Clara. 3 vezes por semana, ela saía de casa às 6 da manhã e só voltava no final da tarde. Rafael adaptou seus horários para estar em casa quando ela chegava. Sempre ansioso para ouvir sobre as aulas, sobre os colegas, sobre tudo o que ela estava aprendendo. Clara estava radiante. Descobriu que tinha facilidade para a anatomia, que gostava da parte prática, que se dava bem com os pacientes durante os estágios. Os professores elogiavam sua dedicação, e ela fez amizades pela primeira vez em anos. Começou a usar roupas mais coloridas, a arrumar o cabelo de forma diferente, a falar sobre planos futuros com uma empolgação que Rafael adorava ver. Mas foi justamente essa nova confiança
que trouxe o próximo desafio. Numa quinta-feira, Clara chegou em casa mais tarde que o normal, visivelmente agitada. Rafael estava na cozinha preparando o jantar. Havia começado a cozinhar mais, especialmente nos dias em que Clara tinha aula. Desculpa o atraso, disse ela largando a mochila na bancada. Fiquei conversando com o pessoal do curso. Tudo bem, Rafael respondeu. Como foi o estágio hoje? Bem, Clara hesitou. Na verdade, aconteceu uma coisa. O médico responsável pelo estágio fez uma proposta para mim. Rafael parou de mexer o molho. Que tipo de proposta? Ele está montando uma equipe para um projeto de saúde comunitária numa favela da Zona Sul. Pagam bem, é registro em carteira e seria uma oportunidade incrível para ganhar experiência. Isso é ótimo, Rafael disse, mas havia algo no tom de Clara que o deixava desconfiado. Qual é o problema? Não há problema, Clara respondeu rapidamente. É só que... Bem, seria meio período durante a semana e fins de semana inteiros. Eu teria que sair de casa bem cedo no sábado e só voltar no domingo à noite. Rafael desligou o fogo e se virou para ela. E você quer aceitar? Quero, Clara respondeu, mas evitou olhar para ele. Quer dizer, acho que quero. É uma chance de fazer diferença real, sabe? De usar o que estou aprendendo para ajudar pessoas que realmente precisam. Clara, olha para mim, Rafael pediu. Quando ela olhou, ele viu algo nos olhos dela que não conseguiu identificar. O que não está me contando? Clara suspirou. Uma das meninas do curso fez um comentário hoje. Que tipo de comentário? Ela disse que eu tenho sorte de ter um namorado rico que paga meus estudos e que não preciso me preocupar em trabalhar de verdade. Rafael sentiu a raiva subir. E o que você respondeu? Nada, Clara admitiu, porque parte de mim achou que ela estava certa. Como assim? Clara se afastou dele e foi até a janela. Rafael, desde que me mudei para cá, minha vida virou um conto de fadas. Casa bonita, comida boa, estudos pagos, plano de saúde. Tudo resolvido. E eu não estou contribuindo com nada. Como não? Está contribuindo? Rafael perguntou incrédulo. Você cuida da casa, cuida de mim? Como uma esposa dos anos 50, Clara interrompeu. Isso não é ter vida própria, Rafael. Isso é ser sustentada. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando o que ela havia dito. E aceitar esse trabalho faria você se sentir melhor? Faria-me sentir útil, Clara respondeu. Faria-me sentir que mereço estar aqui. Clara, você sempre mereceu estar aqui. Para você, sim, mas para mim mesma, ainda não. Naquela noite, eles conversaram até tarde sobre o trabalho, sobre independência, sobre o que cada um precisava para se sentir realizado no relacionamento. Rafael admitiu que tinha medo de Clara ganhar independência e descobrir que não precisava mais dele. Clara admitiu que tinha medo de ficar dependente demais e perder a própria identidade. Aceita o trabalho, disse Rafael finalmente. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Quando você estiver trabalhando nos fins de semana, eu vou junto. Não para interferir, mas para apoiar. Talvez a empresa nova possa fazer parcerias com o projeto. Talvez eu possa aprender alguma coisa também. Clara sorriu. Você faria isso? Faria qualquer coisa para te ver feliz, Rafael respondeu. Mesmo que isso signifique passar os fins de semana numa favela em vez de ficar em casa assistindo filmes. Foi nesse momento que Clara teve certeza de que o que sentia por Rafael era amor de verdade. Não porque ele estava disposto a sacrificar tudo por ela, mas porque estava disposto a crescer com ela. O primeiro fim de semana de trabalho foi revelador para ambos. Clara se jogou no projeto com uma paixão que Rafael nunca havia visto. Ela organizou campanhas de vacinação, ajudou em partos, cuidou de crianças desnutridas e idosos abandonados. Voltava para casa exausta, mas com um brilho nos olhos que valia qualquer cansaço. Rafael, por sua vez, descobriu um lado do trabalho social que não conhecia. Conversou com líderes comunitários, entendeu como as políticas públicas chegavam, ou não chegavam,
até as pessoas que mais precisavam. Viu oportunidades de fazer consultorias que realmente mudassem vidas. Estava tudo indo bem demais. E Rafael já havia aprendido que quando as coisas iam bem demais, algum problema estava por vir. O problema chegou numa segunda-feira de manhã, na forma de uma ligação de Eduardo. Precisamos conversar, disse o sócio. Agora. Rafael chegou ao escritório e encontrou Eduardo acompanhado de um homem mais velho, que ele reconheceu imediatamente. João Silveira, um dos clientes mais importantes da consultoria e um dos homens mais conservadores que conhecia. Rafael, cumprimentou João secamente. Seu sócio me contou coisas muito interessantes sobre suas atividades recentes. Que tipo de atividades? Rafael perguntou, embora já soubesse aonde a conversa estava indo. Você andou fazendo trabalho voluntário em favelas, disse Eduardo. Com sua funcionária. Namorada, Rafael corrigiu. E não vejo problema nisso. João riu, mas não era um riso divertido. Claro que vê, Rafael. Você é um empresário sério, com uma reputação a zelar. Não pode ficar se misturando com essa gente. Que gente? Perguntou Rafael, sentindo a raiva começar a ferver. Você sabe muito bem que gente, João respondeu. E não pense que ninguém sabe do seu relacionamento com a faxineira. São Paulo pode ser grande, mas o mundo dos negócios é pequeno. As pessoas comentam. E comentam o que exatamente? Eduardo interveio. Rafael, seja sensato. João está oferecendo um contrato de 2 milhões para a consultoria, mas ele precisa ter certeza de que estamos alinhados com os valores da empresa dele. E quais são esses valores? Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta. Família tradicional, relacionamentos apropriados, discrição social, listou. João, coisas que um homem da sua posição deveria entender naturalmente. Rafael olhou para os dois homens e sentiu nojo. Entendo. Vocês querem que eu termine meu relacionamento para fechar um contrato. Ninguém está dizendo para terminar. Eduardo tentou amenizar. Apenas para ser mais discreto. Mantenha a moça como funcionária, mas para de aparecer com ela em público. Para de fazer esse trabalho social. Volta a ser o empresário que sempre foi. E se eu não quiser? João se levantou. Então perderá não só meu contrato, como vários outros. Tenho influência nesse mercado, Rafael. Posso fazer sua vida profissional muito difícil. Depois que João foi embora, Rafael e Eduardo ficaram sozinhos no escritório. O sócio tentou convencer Rafael de que estava sendo irracional, que estava jogando fora anos de trabalho por causa de uma paixão que provavelmente não duraria. Você conhece ela há quanto tempo? 6 meses, argumentou Eduardo. E está disposto a destruir tudo que construímos por ela? Não estou destruindo nada, Rafael respondeu. Estou escolhendo o que é importante para mim. E o que é importante para você? Uma faxineira do Capão Redondo? Rafael se levantou da cadeira. Cuidado, Eduardo. Ou o quê? Você vai me bater? Rafael, seja racional. Essa mulher não é do seu mundo. Vocês não têm nada em comum. Quando a paixão passar, você vai perceber isso. Sabe qual é o problema, Eduardo? Rafael disse, caminhando até a porta. Você acha que ela não é do meu mundo, mas, na verdade, você é que não é mais. Rafael saiu do escritório sabendo que havia acabado de queimar uma ponte importante, mas também sabendo que havia tomado a decisão certa. Quando chegou em casa, encontrou Clara na cozinha, estudando para uma prova enquanto preparava o almoço. Ela estava concentrada, com a língua de fora do jeito que sempre fazia quando estava focada. E Rafael sentiu aquele aperto familiar no peito. Como foi no escritório? Perguntou ela sem levantar os olhos do livro. Interessante, Rafael respondeu, se aproximando por trás e beijando o topo da cabeça dela. Acho que vou acelerar os planos da empresa nova. Clara fechou o livro e se virou para ele. Por quê? Rafael contou sobre a reunião, sobre a chantagem velada, sobre a conversa com Eduardo. Viu a expressão de Clara mudar conforme ele falava. Viu a raiva substituir a surpresa. Eles queriam que você terminasse comigo? Perguntou ela quando ele terminou. Queriam que eu fosse mais discreto. Clara se levantou bruscamente. Rafael, você não pode perder clientes por minha causa. Não vou perder por sua causa, Rafael corrigiu. Vou perder por causa dos preconceitos deles.
É a mesma coisa. Não, não é. Clara, se esses homens não conseguem aceitar que eu escolhi estar com uma mulher extraordinária só porque ela não nasceu rica, então não quero trabalhar com eles mesmo. Mas seu sócio... Eduardo mostrou quem ele realmente é hoje, e não é alguém com quem eu queira construir um futuro. Clara ficou em silêncio por um momento, processando tudo. E agora? Agora a gente toca a vida para frente, Rafael respondeu, puxando-a para um abraço. A empresa nova, o seu trabalho, nossos planos, e quem não gosta, que se dane. Clara se afastou para olhar para ele. Você tem certeza? Absoluta. Clara, desde que te conheci, minha vida faz mais sentido. Não vou deixar um bando de homens preconceituosos mudarem isso. Clara sorriu e beijou ele. Então vamos fazer essa empresa nova dar certo. Vamos mostrar para eles que a gente não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Vamos, concordou Rafael. Mas primeiro, me conta sobre essa prova que você estava estudando. Naquela noite, enquanto Clara estudava na mesa de jantar e Rafael trabalhava no laptop ao lado dela, ambos sentiram que haviam superado mais um obstáculo. Não sabiam que o maior desafio ainda estava por vir e que viria de onde menos esperavam. Mas, por enquanto, bastava o som da respiração um do outro, o café esfriando nas xícaras e a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. 6 meses depois da ruptura com Eduardo e da perda dos clientes conservadores, Rafael estava mais feliz e realizado do que jamais se lembrava de ter estado. A empresa nova, batizada de Impacto Social Consultoria, estava prosperando além de suas expectativas mais otimistas. Clientes que valorizavam responsabilidade social e inovação procuravam seus serviços, e Rafael descobriu que fazer a diferença na vida das pessoas era muito mais gratificante do que apenas aumentar lucros de grandes corporações. Clara estava radiante. O curso de enfermagem caminhava para o final, com notas excelentes e elogios constantes dos professores. O trabalho no projeto social havia se expandido. Agora ela coordenava uma equipe de 5 pessoas e era responsável por 3 comunidades diferentes. Tinha desenvolvido uma confiança e uma liderança natural que surpreendiam até ela mesma. A relação entre eles estava sólida como nunca. Haviam aprendido a equilibrar independência com cumplicidade, ambição pessoal com apoio mútuo. Clara não se sentia mais culpada por aceitar o amor de Rafael, e ele havia entendido que amá-la significava incentivá-la a voar com as próprias asas, não mantê-la numa gaiola dourada. A avó Joana estava bem de saúde e havia se tornado a maior fã do relacionamento. Vivia dizendo para as vizinhas que sua neta havia encontrado um príncipe de verdade, desses que existem no mundo real. Rafael a adorava e sempre dizia que queria uma sogra exatamente como ela quando casasse com Clara. Porque casamento era algo que eles conversavam abertamente agora. Não havia pressa, mas ambos sabiam que era questão de tempo. Rafael já havia até escolhido o anel, uma aliança simples e elegante que Clara acharia perfeita. Estava só esperando o momento certo. O momento certo parecia estar chegando. Clara se formaria em 2 semanas e Rafael havia planejado uma pequena festa de comemoração. Seria a oportunidade perfeita para pedir ela em casamento, na frente das pessoas que realmente importavam para eles. Foi então que tudo desmoronou de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Numa terça-feira de manhã, Clara chegou em casa visivelmente agitada. Rafael estava no escritório improvisado que montara numa das salas da casa, numa videoconferência com clientes, quando ouviu a porta bater com mais força que o normal. Desculpou-se da reunião e foi procurá-la. Encontrou Clara na cozinha, sentada à mesa com um envelope nas mãos e lágrimas nos olhos. "O que aconteceu?" perguntou ele, imediatamente preocupado. Clara olhou para ele e tentou sorrir, mas não conseguiu. "Recebi uma proposta." "Que tipo de proposta?" "Médicos Sem Fronteiras", ela disse, mostrando o envelope. "Querem que eu integre uma missão na África. 6 meses no Senegal trabalhando com refugiados. Salário em dólares, toda a experiência paga e uma carta de recomendação que me abriria qualquer porta na área de saúde internacional." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
Como eles souberam de você? O Dr. Marques, do Projeto Social. Ele me indicou sem me contar. Disse que nunca viu alguém com tanto talento natural para trabalho humanitário quanto eu. Rafael se sentou ao lado dela, tentando processar a informação. E você quer aceitar? Clara ficou em silêncio por um longo momento. É o sonho da minha vida, Rafael. Trabalhar com Médicos Sem Fronteiras sempre foi um sonho impossível para alguém como eu. E agora está ao seu alcance, Rafael completou. Não sei o que fazer, Clara confessou. É uma oportunidade única, mas significaria deixar você, deixar a avó, deixar tudo o que construímos. Rafael pegou as mãos dela. Clara, olha para mim. Quando você tem que responder? Semana que vem. E você quer ir? Clara olhou nos olhos dele e foi honesta. Sim, muito. Mas também quero ficar. Estou dividida. Rafael assentiu. Então vamos conversar sobre isso, com calma, sem pressa. Vamos pensar juntos numa solução. Mas antes que pudessem ter essa conversa, o segundo golpe chegou. Na quinta-feira, Rafael acordou com o celular tocando insistentemente. Era seu advogado, visivelmente nervoso. Rafael, você viu as notícias de hoje? Que notícias? Está na coluna social do Estado de São Paulo, e não é nada boa. Rafael correu até o laptop e abriu o site do jornal. Lá estava, na coluna de fofocas sociais mais lida da cidade, uma foto dele e Clara saindo de um restaurante na semana anterior. O título da matéria era Empresário de elite troca mulher por faxineira do Capão Redondo. A matéria era cruel e detalhada. Contava toda a história do relacionamento. Descrevia Clara como uma jovem de origens humildes que soube aproveitar bem a oportunidade de servir na casa do empresário Rafael Mendoza. Insinuava que Clara havia seduzido Rafael para conseguir uma vida melhor, que ele estava sendo manipulado por uma mulher interesseira e esperta. Havia até fotos da casa onde eles moravam e informações sobre o trabalho de Clara no projeto social, descrito como atividade de fachada para esconder as verdadeiras intenções. Pior ainda, a matéria citava fontes próximas ao empresário que confirmavam que Rafael mudou completamente depois, que se envolveu com a funcionária, que perdeu importantes contratos por causa do relacionamento questionável e que antigos amigos estão preocupados com a influência negativa da jovem. Rafael não precisava ser muito esperto para saber de onde vinham essas fontes. Eduardo e João Silveira haviam encontrado uma forma de se vingar da recusa dele em terminar o relacionamento. Quando Clara acordou e viu a matéria, ficou devastada. Ler sobre si mesma descrita como interesseira e manipuladora, ver sua história de vida exposta daquela forma cruel, foi um golpe que a deixou completamente abalada. Eles estão dizendo que eu sou uma aproveitadora, disse ela chorando, que te seduzi por interesse. Clara, você sabe que isso não é verdade. Rafael tentou consolá-la. Mas outras pessoas não sabem, Clara replicou. Todo mundo vai ler isso e pensar que realmente sou uma interesseira, que nossa história toda é mentira. E daí? O que importa é o que nós sabemos. Importa sim, Clara explodiu. Importa porque agora você vai ser sempre visto como o homem que foi enganado pela funcionária esperta. E eu vou ser sempre vista como a mulher que subiu na vida nas costas de um homem rico. Rafael tentou argumentar, mas Clara estava inconsolável. A matéria havia tocado em todas as suas inseguranças mais profundas, havia confirmado todos os medos que ela tentava suprimir sobre ser vista como inadequada para ele. A situação piorou quando o telefone começou a tocar. Jornalistas querendo entrevistas, curiosos fazendo perguntas indiscretas, até mesmo clientes da empresa nova de Rafael ligando para saber se as informações da matéria eram verdadeiras. Na sexta-feira, Clara tomou uma decisão. Vou aceitar a proposta dos Médicos Sem Fronteiras, anunciou durante o café da manhã. Rafael parou de comer. Por causa da matéria? Por causa de tudo, Clara respondeu. Rafael, essa semana me mostrou uma coisa. Enquanto eu estiver com você, sempre vão existir pessoas que vão questionar nossas motivações.
Sempre vai haver gente que vai achar que estou com você por interesse. E isso vai desgastar nosso relacionamento aos poucos. Clara, você está reagindo por impulso. Não estou, ela interrompeu. Estou sendo racional. Se eu for para a África e construir uma carreira internacional sólida, quando voltar, ninguém mais vai poder questionar meu valor ou minhas intenções. E se quando você voltar eu não estiver mais aqui esperando? A pergunta saiu mais dura do que Rafael pretendia. Clara olhou para ele com lágrimas nos olhos. Se nosso amor for verdadeiro, vai resistir à distância, disse ela. E se não for, melhor descobrir agora. Rafael se levantou da mesa, frustrado. Clara, você está fugindo. Está deixando que essas pessoas ganhem. Não estou fugindo. Estou me protegendo e protegendo você também. Eu não preciso de proteção. Precisa sim. Precisa de uma namorada que não seja motivo de escândalo, que não afete sua reputação, que... Clara, para, Rafael gritou. Você sabe muito bem que eu não ligo para isso. Mas eu ligo, Clara gritou de volta. Eu ligo porque te amo demais para ser a razão da sua destruição social. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos estavam respirando com dificuldade, consumidos pela emoção da discussão. Você já decidiu, não é? Perguntou Rafael finalmente. Já, Clara admitiu. Vou ligar para eles hoje e aceitar. Rafael assentiu, tentando não deixar o desespero transbordar. E a gente? O que vai ser da gente? Não sei, Clara respondeu honestamente. Espero que daqui a 6 meses a gente consiga ter uma conversa sobre futuro sem que minha origem seja um problema. Naquela noite, Clara fez a ligação. Aceitou a proposta dos Médicos Sem Fronteiras. Viajaria em 2 semanas. Rafael ficou arrasado, mas tentou apoiá-la. Se era isso que ela precisava fazer para se sentir completa, ele não ia ficar no caminho dela. Mas isso não tornava a situação menos dolorosa. A avó Joana ficou dividida. Por um lado, estava orgulhosa da neta ter recebido uma proposta tão importante. Por outro, via que Clara estava fugindo de algo que poderia enfrentar. Minha filha, você tem certeza que não está cometendo um erro? Perguntou numa das últimas noites antes da viagem. Tenho que tentar, vó, Clara respondeu. Preciso provar para mim mesma que sou capaz de ser alguém por mérito próprio. Mas você já provou isso, querida, todo dia. Não o suficiente. Os últimos dias antes da viagem foram agonizantes. Rafael e Clara tentavam agir normalmente, mas havia uma tensão constante no ar. Eles faziam amor com desespero, como se quisessem guardar cada momento na memória. Conversavam sobre coisas banais para evitar falar sobre a separação iminente. Na véspera da viagem, Rafael tomou uma decisão. Entrou no quarto onde Clara estava fazendo as malas finais e se ajoelhou no chão. Clara, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Clara parou de dobrar as roupas e olhou para ele com o coração disparado. Sei que não é o momento ideal, Rafael continuou. Sei que você está partindo amanhã e que tudo está confuso, mas preciso que você saiba que meus sentimentos são reais. Preciso que vá sabendo que quando voltar, se quiser voltar, eu vou estar aqui esperando. Abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Clara Santos, você quer casar comigo? Clara começou a chorar. Rafael, não precisa responder agora, ele se apressou a dizer. Leva o anel. E quando estiver pronta, quando tiver certeza do que quer, você me dá uma resposta. Clara pegou o anel com mãos trêmulas. E se eu demorar 6 meses para decidir? Então vou esperar 6 meses. E se demorar 1 ano? Vou esperar 1 ano. E se eu voltar diferente? Se eu voltar e descobrir que mudei, que quero outras coisas? Rafael sorriu tristemente. Então vou torcer para que seja feliz com essas outras coisas. Clara beijou ele com paixão e desespero. Eu te amo. Eu também te amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Naquela noite, eles fizeram amor como se fosse a última vez, gravando cada toque, cada sussurro, cada momento na memória. No dia seguinte, Rafael levou Clara ao aeroporto. Joana foi junto, tentando não chorar na frente da neta. No portão de embarque, as despedidas foram rápidas e dolorosas. Cuida bem dela,
disse Joana para Rafael antes de subir no avião. Sempre cuidei, Rafael respondeu. Clara foi a última a embarcar. Parou na frente de Rafael e o olhou nos olhos. Obrigada, disse ela. Por tudo. Obrigada não, Rafael corrigiu. Você transformou minha vida para melhor. Sou eu que devo agradecer. Clara o beijou uma última vez e entrou no avião sem olhar para trás. Rafael ficou no aeroporto até o avião decolar, sentindo como se uma parte dele estivesse partindo também. Os primeiros meses foram os mais difíceis da vida de Rafael. A casa parecia vazia, sem Clara, sem Joana, sem os sons familiares da rotina delas. Ele se jogou no trabalho, expandiu a empresa, aceitou projetos cada vez mais ambiciosos. Mas nada preenchia o vazio que Clara havia deixado. Eles se falavam por videoconferência 2 vezes por semana. Clara estava radiante. O trabalho no Senegal era desafiador, mas gratificante. Ela estava aprendendo francês, coordenando equipes médicas, fazendo a diferença real na vida de refugiados. Havia ganhado confiança e uma perspectiva de mundo que ela nunca tivera antes. Rafael ficava feliz em vê-la feliz, mas também sentia uma pontada de ciúmes. E se ela decidisse que aquela vida era melhor do que a vida que tinham juntos? E se ela se apaixonasse por outro voluntário? E se ela voltasse apenas para dizer que não queria casar? No 4º mês, Clara fez uma confissão durante uma das ligações. Recebi uma proposta para estender a missão, disse ela. Mais 6 meses. Rafael sentiu o mundo girar. E você vai aceitar? Não sei, Clara admitiu. A experiência está sendo incrível, mas sinto sua falta todos os dias. Sinto falta da avó, da nossa casa, da nossa vida. Clara, você sabe que pode voltar quando quiser, não sabe? Sei, mas preciso terminar o que comecei. Preciso chegar ao final desses 6 meses sabendo que cumpri meu compromisso. Rafael entendeu. Era uma questão de honra para ela. Então termina, disse ele. E quando voltar, a gente conversa sobre o futuro. O anel ainda está guardado na gaveta? Perguntou Clara. Está, Rafael sorriu. E vai continuar até você estar pronta. No 5º mês aconteceu algo que mudou tudo. Clara estava trabalhando numa clínica de campo quando aconteceu um surto de malária na região. Por 3 semanas, ela trabalhou praticamente sem parar, cuidando de centenas de pacientes em condições extremas. Foi durante esse período que ela teve uma epifania. Numa madrugada, enquanto cuidava de uma criança que havia perdido os pais na epidemia, Clara percebeu algo fundamental. Ela não precisava estar na África para fazer diferença. Não precisava estar longe de Rafael para provar seu valor. A prova estava nos últimos 5 meses, na forma como havia se adaptado, liderado, crescido. Mas mais do que isso, percebeu que toda aquela experiência, por mais rica que fosse, não valia a pena se não tivesse alguém para compartilhá-la. E a pessoa com quem queria compartilhar estava a milhares de quilômetros de distância, esperando por ela. Naquela mesma semana, Clara ligou para Rafael com uma notícia que ele não esperava. Estou voltando, disse ela. Como assim? Estou voltando. Semana que vem. Não vou estender a missão. Rafael sentiu o coração acelerar. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que percebi uma coisa importante, Clara respondeu. Percebi que não importa onde eu esteja ou o que eu faça, sempre vai haver gente que vai me julgar. E percebi que não posso viver minha vida tentando provar meu valor para pessoas que nunca vão me aceitar mesmo. Clara, deixa eu terminar, ela interrompeu. Percebi também que amo você mais do que amo qualquer carreira, por mais incrível que seja. E que quero construir uma vida ao seu lado, não longe de você. Rafael estava chorando e nem se importava. Tem certeza? Absoluta. Rafael, você quer casar comigo? Rafael riu entre as lágrimas. Essa era a minha pergunta para fazer. Então me responde. Quero, disse Rafael, mais do que qualquer coisa no mundo. Então prepara o anel que eu estou chegando. Uma semana depois, Rafael estava no aeroporto de Guarulhos, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Quando viu Clara sair do desembarque, bronzeada, mais magra, com o cabelo mais curto e um brilho diferente nos olhos,
teve certeza de que estava vendo a mulher mais linda do mundo. Eles se beijaram ali mesmo no meio do aeroporto, sem se importar com quem estava olhando. Senti sua falta, sussurrou Clara no ouvido dele. Nem imagina o quanto, Rafael respondeu. No caminho para casa, Clara contou sobre os últimos meses, sobre o que havia aprendido, sobre as pessoas que conhecera. Rafael contou sobre a expansão da empresa, sobre como a casa havia ficado vazia sem ela, sobre como a avó Joana havia sido fundamental para ele não enlouquecer de saudade. Quando chegaram em casa, Joana estava esperando na porta, com lágrimas nos olhos e um sorriso enorme no rosto. "Minha menina", exclamou abraçando a neta. "Como você cresceu?" Era verdade. Clara havia partido como uma jovem insegura, tentando provar seu valor. Voltava como uma mulher confiante que sabia exatamente o que queria. Naquela noite, depois do jantar, depois de contar todas as histórias, depois de matar todas as saudades, Rafael e Clara se sentaram no jardim onde tudo havia começado meses atrás. "E então?", perguntou Rafael, mostrando a pequena caixa. "Posso perguntar oficialmente agora?" Clara sorriu. "Pode." Rafael se ajoelhou no chão, no mesmo lugar onde havia se ajoelhado meses antes. "Clara Santos, você quer casar comigo?" "Quero", respondeu Clara sem hesitar, "mas com uma condição." "Qual?" "Quero que nossa cerimônia seja no Capão Redondo, na igreja onde minha avó sempre orou por mim. E quero que a festa seja na nossa casa, com as pessoas que realmente importam." Rafael sorriu. "Perfeito. E eu tenho uma condição também." "Qual?" "Quero que você mantenha o sobrenome Santos, Clara Santos Mendoza." "Por quê?" "Porque quero que você lembre sempre de onde veio, do que conquistou, de quem é. Não quero que mude para se adaptar a mim." Clara o beijou com paixão. "Por isso que te amo." 6 meses depois, numa manhã de sábado ensolarada, Clara e Rafael se casaram na pequena igreja de São Francisco, no Capão Redondo. A cerimônia foi simples e emocionante. Clara usava um vestido simples e elegante. Rafael, um terno claro. Joana foi quem entregou a neta no altar, chorando de felicidade. A festa foi na casa deles, no jardim onde haviam se apaixonado. Estavam presentes os colegas do curso de Clara, a equipe do projeto social, os novos clientes de Rafael, vizinhos da avó Joana e todos os amigos verdadeiros que haviam conquistado ao longo do caminho. Durante a festa, Rafael fez um discurso que emocionou a todos. "Clara", disse ele segurando as mãos da esposa, "quando te conheci, achei que estava apenas sendo gentil com uma funcionária dedicada. Não imaginava que estava conhecendo a mulher que mudaria completamente minha vida. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre salvar alguém ou ser salvo. É sobre crescer juntos, se apoiar mutuamente e construir algo maior do que qualquer um de nós conseguiria sozinho." Clara, chorando de emoção, respondeu: "Rafael, você me mostrou que mereço ser amada, não apesar de quem sou, mas exatamente por quem sou, e me deu coragem para me tornar a melhor versão de mim mesma." 2 anos depois, Clara havia fundado sua própria ONG, especializada em saúde comunitária, em parceria com a empresa de Rafael. Trabalhavam juntos regularmente, cada um em sua área, mas com objetivos comuns. A avó Joana, agora com 85 anos e saúde de ferro, cuidava do primeiro neto do casal, um menino que haviam decidido chamar de Gabriel, em homenagem ao anjo que havia juntado suas vidas. Numa noite, enquanto Clara amamentava Gabriel e Rafael lia no sofá ao lado, ela olhou ao redor da casa que agora era verdadeiramente deles e sorriu. "No que está pensando?", perguntou Rafael, notando o sorriso. "Em como nossa história começou", Clara respondeu. "Você se lembra do que disse no primeiro dia que conversamos no elevador?" "Não", Rafael admitiu. "Disse que eu fazia um bom trabalho", Rafael sorriu. "E você faz mesmo, até hoje. E você se lembra do que eu disse quando você me beijou pela primeira vez?" "Disse que nunca havia passado por isso", Rafael lembrou. E era verdade. Nunca havia sido amada de verdade, Clara disse, olhando para o filho nos braços e depois para o marido.
Mas agora sei como é, e valeu a pena esperar. Rafael se levantou e beijou a testa dela, depois a testa do filho. Valeu a pena tudo. Cada obstáculo, cada dificuldade, cada lágrima, porque nos trouxe até aqui. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética, mas dentro daquela casa havia paz, amor e a certeza de que alguns encontros são tão especiais que transformam não só duas vidas, mas todas as vidas que tocam ao longo do caminho. Clara havia descoberto que nunca precisara mudar para merecer amor. E Rafael havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede em contratos fechados, mas em sorrisos sinceros ao final do dia. Eles haviam começado como dois estranhos no elevador de um prédio comercial. Terminaram como uma família unida por um amor que havia resistido a preconceitos, distâncias e todas as armadilhas que o mundo tentou colocar no caminho deles. E quando Gabriel crescesse, eles contariam para ele a história de como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito, desde que as pessoas tenham coragem suficiente para acreditar que merecem ser felizes.